Olá, boa tarde de novo. Deixa eu ver aqui o chat. Boa tarde, o pessoal está aqui, já tem quase toda a turma. A gente começa a nossa aula agora. Alimentação como cultura. Por causa de todos esses acontecimentos que estão tendo aí no Rio de Janeiro, eu aglutinei dois textos numa aula só, dois textos, no caso, um vídeo e um texto nessa aula, para a gente pensar como a alimentação vai dar sentido a diversas práticas, não somente práticas religiosas, como práticas também identitárias. Por isso, cultura. A história entende religião como cultura, mas eu entendo que algumas pessoas entendam ou sintam que religião seria mais do que cultura. O entendimento que a gente vai pensar aqui é religião como cultura também. Eu pedi para vocês verem o vídeo antes, porque o vídeo tem mais ou menos uns 25 minutos, e eu fiquei preocupada de a gente ficar sem tempo para a discussão. Então, a gente começa já comentando o vídeo que vocês viram antes da aula. Primeiro, passamos. O link está aqui. O link também está na ementa, eu passei o link também no Classroom. Esse vídeo, O Mundo à Mesa, produção da TV Cultura, ele retrata, basicamente, para a gente algo muito importante, central nas nossas discussões sobre história da alimentação. Como um alimento extrapola o sentido original dele, o sentido estrito sensu, para se tornar algo metafórico, ou simbolizar uma religião ou a relação com algo maior. No sentido identitário também, nesse caso, porque é o sentido da religião. O alimento aqui, os alimentos, quer dizer, as religiões que a gente trata, que a gente vê nesse vídeo, são o judaísmo, o cristianismo, o candomblé e a religião Wicca, que seria uma bruxaria moderna. Quem é do candomblé aqui? Eu não sei se alguém aqui é do candomblé, mas eu procurei na internet um símbolo de Xangô e eu não achei. Nayara, seu Eu microfone sou um tá... bandista, não. Oi? Ah, tá, você tá falando. Pode falar. Nayara, você falou que você é o quê? Ah, sim, um bandista. Pode falar no microfone, porque tinha um ruído e eu não estava entendendo que era de propósito. Assim. Ah, não, mas eu tô dentro do carro, eu não sei se o ruído vai ficar muito negativo, né? Eu posso escrever também no chat. Ah, tá, tudo bem. Mas pode falar também, não precisa só. Deixa eu colocar aqui o meu fone. Acho que agora foi. O símbolo de Xangô é parecido com esse, né? O machado aí. E a comida de Xangô, por acaso, é rabada. Tem bastante rabada. Quando a gente faz comida para esse orixá, a gente faz rabada, bem bom. Ah, você disse que você faz rabado. Peraí, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu só fechar o microfone de outra. Não, porque eu tava um ruído, eu não estava conseguindo entender. Mas você falou que a rabada, pode escrever então, porque eu não estou conseguindo entender. A rabada é uma comida de Xangô, rabada, quiabo. Ah, sim, sim, sim. Tá bom. Pois é, quiabo eu lembro bem que minha mãe era mãe de santo e ela me fazia cortar um montão de quiabo. Ficava lá horas e horas cortando quiabo. Mas eu não pertenço à religião, mas no vídeo a gente também viu sobre isso, ele fazendo não só o quiabo, mas outros tipos de alimentos que representariam essa oferenda a Xangô. Mas, bom, obrigada pela contribuição. O que a gente vai trazer hoje é exatamente a extrapolação nesse sentido de um alimento passar a representar um pertencimento ou a uma entidade ou uma religião, e até mesmo como um alimento originalmente vai mudar o seu sentido, que é o que aparece no vídeo que a gente vai ver. Quer dizer, o vídeo nem comenta disso, a gente comenta. Passando. Eu botei por tipo de comida para facilitar, ainda que o vídeo ele vai cortando comida judaica, comida do candomblé, comida cristã, comida da Wicca. O Wicca até aparece mais no final, mas eu coloquei por partes para facilitar para a gente comentar.
O primeiro aspecto que aparece exemplificado quando ele fala da comida judaica, quando o pessoal fala da comida judaica, é uma família, é o fato da comida judaica de seguir um preceito que é o kosher, que é o jeito que eles falam. Esse preceito, a gente até comentou que é semelhante à comida halal da comunidade muçulmana. Não é exatamente igual. Ele tem algumas diferenças, e eu até trouxe uma tabelinha mostrando exemplos do que seria uma comida, animais que seriam permitidos dentro desse preceito e animais que não seriam permitidos dentro desse preceito para serem comidos. Então, o que seria kasher? A vaca, a ovelha, o cabra, o veado, frango, pato, ganso, peru, a truta, atum, salmão. E o que não seria kasher, que você não poderia comer, que seria impuro, porco, que a gente já sabe, judeu não come porco, mas também não come coelho, não come canguru. Eu tô pensando, gente, tem gente que come canguru, ok, respeito isso. Abutre, águia e coruja, gente, quem come esses bichos assim? Mas tudo bem, não pode comer. E algo já comum, aqui no Brasil, pelo menos, crustáceos, moluscos, mamíferos marinhos. Mamífero, a gente come golfinho? A gente come o mamífero também. Ou a gente come baleia? Alguém come baleia? A gente usava a gordura de baleia para iluminar lâmpadas, assim, antes do advento da eletricidade. A gordura da baleia era muito importante para a economia. Por sinal, ainda é usado muito, não a gordura da baleia, mas o vômito da baleia para fixador de perfume. Então, fico pensando aqui, não é comida, né? Mas será que os judeus não usam, tipo, o Chanel, um perfume super caro, porque tem vômito de baleia? É um mamífero. Então, assim, mas é um exemplo para a gente pensar, assim, são umas ideias que não é só, não só forma do preparo, mas também a alimentos, a origem dos alimentos que é pensada se é permitida ou não é permitida. Um dado também muito interessante que aparece no vídeo é falando sobre a diferença do judeu do Brasil para um judeu de Israel. A família comenta que o filho foi para Israel e voltou extremamente assim, restrito na alimentação, porque lá se segue totalmente. É muito mais fácil você comer dessa forma, como kosher, do que no Brasil. E eles tiveram que adaptar. E uma das adaptações que a mãe comentou era marcar as panelas que podiam cozinhar carne e as panelas que iam cozinhar leite, porque nem mesmo os recipientes poderiam se misturar, não é só no sentido de não comer junto, mas não pode comer com recipiente misturado. Isso também é algo muito interessante. Não conheço nenhum restaurante kosher no Brasil, mas já vi restaurantes halal que tem toda uma forma de o abate, como é que a carne chega e como ela vai ser preparada também segundo os preceitos islâmicos. Então, provavelmente também existem restaurantes assim, que tem toda uma preocupação em atender judeus que querem comer conforme o seu preceito religioso. Um outro dado muito interessante que o vídeo traz é a preparação de uma sobremesa importante para o Ano Novo Judeu, o Rosh Hashanah, que é um bolo de maçã e mel. E aqui entra um dado que é para a gente realmente analisar, bebê, rapidinho. E o próprio cozinheiro, né, que foi na casa da família fazer esse prato especial, fala que a maçã e o mel, elas não entram só porque elas são doces, porque elas combinam, porque o prato fica muito bem elaborado. Elas entram para representar um pedido para que o próximo ano seja doce, ele até fala esse termo, mas também para representar o perdão coletivo. Olha a outra dimensão que maçã e mel ganhou. Ou seja, esse prato que ele fez, que é uma sobremesa, é um bolo, ele não é só uma sobremesa. Ele vai formar todo um imaginário. E a pessoa que come, o judeu que come esse prato no Ano Novo, ele come já pensando que ele está comendo para desejar que o próximo ano seja bom e para ele perdoar todo mundo. Ou seja, o que Israel devia estar fazendo agora, pelo menos com os palestinos na faixa de Gaza, mas que deveria perdoar. Não Hamas, tá? Não, Hamas não. Mas que deveria perdoar as pessoas por terem errado com eles, por qualquer coisa, qualquer questão, perdoar o ex, perdoar
a sogra, perdoar amigos, perdoar qualquer pessoa. Então, vocês vejam como o símbolo mudou. Então, isso é um exemplo aqui para a gente pensar na comida como cultura, como essa comida ela deixa de ser simplesmente um bolo, simplesmente uma sobremesa, ou simplesmente maçã, simplesmente mel, e ela vai entrar toda numa elaboração de discurso. E esse discurso ele está associado a uma identidade, que é a identidade religiosa. E para daí ganhar um sentido pessoal. No caso, o judeu, que é a identidade religiosa, como pessoa vai dar um significado diferente a essa comida. Entende? Então, esse é um elemento interessante desse prato que eles trouxeram. A próxima comida que eles trazem é a comida do candomblé. Eu até coloquei uma imagem aqui explicando o que é um ebó, que é o prato que ele fez. É uma oferenda, eu peguei do dicionário, né? Oferenda feita às divindades afro-brasileiras, especialmente a Exu, mas eu não sei se é exatamente especialmente a Exu, na verdade eu acho que é para todo mundo, qualquer entidade. Até no vídeo ele está fazendo para Xangô, como pagamento antecipado de um favor, no caso, que se espera deles. Pode ser também em sentido de agradecimento. Você pode fazer o ebó, minha mãe fazia para pedir alguma coisa. Mas muitas vezes, às vezes ela fazia para agradecer. Vou agradecer porque alguma coisa boa aconteceu. Aí consiste no sacrifício de certos animais, às vezes, por exemplo, a Umbanda não sacrifica animais, mas no caso do Candomblé tem, às vezes, no sacrifício de algum animal, ou na oferta de alimentos e objetos rituais, como velas, moedas, charutos. Pode ser feito sem intenções ofensivas ou como feitiço. Esse dicionário tá complicado, mas então, no sentido, você vê como eu peguei do dicionário o negócio, né? Então, tipo, não tem sentido ofensivo. Claro que existe, dentro do candomblé, e eu acredito na quimbanda também, existe a ideia de que não tem inferno. Então, você tem a escolha, é quase um livre-arbítrio, de certa forma. Você tem uma escolha se você vai fazer algo para o bem ou você vai fazer algo para o mal. E aí vai depender da atenção de determinado orixá para atender o seu pedido. A Umbanda já não tem muito esse caráter duplo, teria um caráter mais no sentido de você vai fazer apenas o bem, pelo menos pelo que eu aprendi da minha família, estou falando de experiência pessoal. Mas existem casos também de ebó que pessoas fazem para separar pessoas, para matar. Estou falando nesse sentido, novamente, não é para julgar a religião. Mas o candomblé ele não tem esse sentido de fazer o bem ou fazer o mal. É você um ser humano e o orixá vai atender o seu favor ou não, de acordo com o que você oferece para ele. No caso do vídeo especificamente, você tem a ideia de que o próprio Pai de Santo falou, que a natureza e os orixás são como se fossem uma simbiose. A gravação interrompeu. Ela tinha interrompido, mas é porque ela fechou e começou a processar a gravação. Aí eu tenho que esperar processar para eu voltar pelo mesmo link. Mas agora eu já comecei de novo. Vamos lá. Então, lá. Segundo o Pai de Santo, os elementos da natureza, eles representam um determinado orixá. Isso é bem mais comum, bem mais associável diretamente dentro da Umbanda, que não são deuses, são expressões, quase manifestações da natureza, os orixás, e já no candomblé são deuses mesmo. E os alimentos, quando você oferece eles a determinados orixás, eles vão carregar essa energia, eles vão estar de acordo com essa energia. Eu já vi falar assim, acho que quem é filha de Iaçã não pode comer abóbora, tem coisas assim, elementos que não só elementos que são direcionados a determinados orixás, mas elementos que são proibidos. E para quem é filho daquele orixá também ele não pode comer, não pode ter contato. Então é uma associação muito forte entre comida e religião, Isso entre se comida. chama, hein, Célia? Se chama. Você, particularmente, não pode comer alguma coisa porque, por exemplo, em Ançã tem quizila de abóbora. É, Passando palma. Muito difícil. Na Umbanda realmente não acontece, né? Tão diretamente. E essa parte da alimentação, quando a gente faz essas oferendas para orixá com comida onde todo mundo come, é chamado de AGO, né? É diferente, assim, a denominação também, a nível de candomblé e umbanda, quando se trata de comida, né, e de oferenda.
Sim, são diferenças, claro, de acordo, porque a Umbanda e a Candomblé a Umbanda é uma versão mais cristã, mais recente do que seria a religião do Candomblé. A Candomblé seria mais próxima da própria expressão da religiosidade na África. E cada um tem realmente a sua forma, né? Tem esses termos, todos específicos. Eu não entro, né, na questão dos termos aqui, mas fico feliz que vocês tragam para a gente poder enriquecer aqui o nosso debate. Mas eu, falando mais ou menos o que aparece no vídeo, a ideia, o tempo todo, é essa associação muito forte entre o que se come ou o que se oferece de comida com essa força da natureza, esse orixá. Então, não tem uma dissociação de como se, eu estou oferecendo qualquer coisa, não pode ser qualquer coisa, não pode ser feito de qualquer forma. Tem toda uma ritualística e tem uma simbologia muito grande que conecta o sentido, o novo sentido daquele alimento com, às vezes, o que vai funcionar, o que não vai funcionar na religião. Aí que a gente falou de kizimba, tipo, uma pessoa comer algo que não é proibido para ela por causa do orixá, o mal que aquilo vai fazer, ou então se é uma oferta que é a agió, né, a Nayara comentou, e no caso do candomblé o ebó, como aquilo vai fazer bem, porque você está atendendo o direcionamento daquela comida ou da energia daquela comida àquela entidade. Então você vê que é um uso também instrumental da natureza, mas em forma de alimento. Mas é um uso também da natureza. Claro que, no caso desse exemplo que eu coloquei do dicionário, não necessariamente também é comida. Podem ser coisas que não são de comer, mas o principal é a comida. Então, outra coisa que o pai de santo comenta é como, para ele saber se ele precisa ou não, ele chama até baixar a comida, né? Fazer a oferenda, são os búzios. Novamente, assim, uma conexão de sentido para além do senso comum, ou para além do comum, é um sentido religioso. Qual é a comida que você vai oferecer? O búzio vai dizer para você, quem sabe ler búzios, qual é o orixá, que é comida, que tipo de comida você vai dar para ele. Ou seja, tem toda uma cadeia de conexões, tem toda uma conexão entre a leitura e a interpretação daquela religião e a sua associação, por conseguinte, com determinado alimento. Um outro aspecto muito interessante... Nossa, ele está dizendo que eu já estou sem tempo. Está dizendo que eu tenho 9 minutos. Eu acabei de entrar. Então tá, eu vou... Acho que ele está me dando menos tempo, mas eu vou falar isso aqui, eu saio e volto de novo. Uma outra coisa que também comenta, que o pai de santo comenta, é qual é o alimento símbolo da religião. O que você tem um alimento específico para cada orixá? Mas, segundo ele, o feijão seria algo que estaria perpassando toda a religiosidade. O feijão, no caso que ele usa, é da África, mas a gente sabe que também tem feijão na América, mas o sentido de como esse feijão, muitas vezes, ele tem também a conexão com a pátria, ou não, pátria é um termo meio recente, mas com o local de onde veio aquela religião. Existem relatos que muitos escravizados trouxeram as sementes dentro do seu cabelo para poder exatamente manter não só a conexão com a sua terra, mas com a sua fé. E daí o feijão ser tão importante aqui no Brasil dentro do candomblé, porque ele não vai representar também só o candomblé em si, ele vai representar a conexão com esse lugar de onde veio essa espiritualidade. Então, novamente, você está vendo uma ressignificação. Não é só feijão, é o feijão que me conecta com a África, que me conecta com a tribo, que me conecta com a nação Iorubá, que me conecta com aquela religiosidade que agora está ressignificada como candomblé no Brasil. E o que a gente já comentou, como o preparo vai seguir uma ritualística. Ele fala que as mulheres não podem ter tido relações sexuais, que elas têm que estar com roupa branca, que elas têm que tomar um banho de ervas, tem toda a associação de que aquele alimento, a partir do momento que ele é oferecido para a entidade, o orixá, ele é sagrado.
E o preparo dele também tem que estar envolto nesse sagrado. E isso é uma coisa muito interessante para a gente exatamente perceber como, da mesma forma que os judeus vão imbuir de um sentido sagrado a maçã e o mel para o ano novo deles, os candomblecistas vão também imbuir do sagrado o seu alimento no momento que ele está sendo feito como uma oferenda, como ele está sendo oferecido para esse orixá. Ainda que eles tenham dimensões diferentes, ou até elementos diferentes, mel e maçã, feijão, ou quiabo, o alimento que seja, ele se imbui do sagrado porque esse alimento ele vai estar dentro de um sistema de identificação. O que identifica o povo judeu como povo judeu não é a maçã e o mel. Tipo, o povo judeu é muito mais. É o preparo, é o kosher, é a forma como você prepara. E aquele sentido, e ainda que a maçã e o mel seja algo comum a várias outras identidades, vários outros grupos culturais, sociedades, países, ali ela vai ganhar, pelo preparo, um sentido próprio da religião judaica. Da mesma forma, o feijão tem na América, tem o feijão na África, tem quiabo, não sei, acho que no mundo todo, mas não sei de onde veio o quiabo especificamente, talvez venha da África. Tem um sentido esse alimento, e quando ele está dentro do candomblé, ele vai ter esse sentido da identidade com o candomblé pela forma que ele é preparado, pela forma como ele é oferecido, da forma como ele é entendido. E também pela forma histórica, nesse sentido, especialmente o feijão, dessa conexão com essa terra de onde as pessoas escravizadas vieram, que tinha essa religião, que é essa conexão ainda com essa terra. Então, o próximo alimento que aparece dentro do vídeo, a próxima ideia, é do cristianismo. E, claro, o cristianismo seria o quê? O pão. Eu vou dar pausa, falta 5 minutos. E eu vou voltar pelo mesmo link. Então, continuando, a próxima religião que o vídeo trata é o cristianismo, e o elemento símbolo do cristianismo é o pão. Ele fala, o padre que está entrevistado no vídeo, ele fala que a função sagrada do pão não é só a ideia do corpo de Cristo, que é da Eucaristia, que é a foto que eu trouxe aqui. Por sinal, está quebrada a hóstia, agora que eu vi. Mas é o sentido também da ressignificação da ceia pascal. Por quê? Quando os judeus, ou os hebreus, no caso, já eram hebreus na época, fizeram um êxodo, né, do Egito, saíram do Egito, eles assaram os pães nas costas. Tinha esse sentido desse pão, mas também o próprio pão que Deus, que é o maná, Deus deu para eles se alimentarem no deserto, que caiu dos céus. Então havia uma celebração de celebrar a libertação do povo hebreu, e Jesus, quando comemorou a ceia pascal, né, ele tornou ela com o sentido de sangue e corpo de Cristo, o vinho, sangue, e o pão, o corpo. Então, o alimento signo do cristianismo é o pão, o que também é muito curioso, porque o pão era o alimento base da alimentação de Roma, que vai se apropriar do cristianismo, ou seja, basicamente o Império Romano ele se sobrevive, de certa forma, por meio da Igreja Católica. Então, também não tem só o sentido religioso com a religião judaica, uma releitura da religião judaica, que é Cristo dando outro sentido ao pão, mas também a importância que esse pão tem nessa sociedade quando chega o cristianismo. É um diálogo entre dois locais. Essa informação, claro, eu estou dando para vocês, não está no vídeo. Um outro elemento que é muito interessante que o padre fala é que o sentido de um pão ser o corpo de Cristo não é só pelo sentido desse, né, que dividiu o pão e deu, falou, este é o meu corpo, mas também no sentido porque o pão tem fermento, e o fermento é a alma do pão, como o corpo tem a sua própria alma. E isso seria o símbolo da ressurreição. Você faz o pão, deixa ele descansando, de repente ele, o Alá, sabe, tipo, cresce. O Alá é ótimo, né? Vou Alá. Então ele cresce. Então o pão está vivo, parece que morreu, mas não morreu. Então é literalmente Jesus. Oh, meu Deus, morreu, não morreu. Então é o sentido da ressurreição também. Então, novamente, como a gente viu, o judaísmo tendo elementos que pela prática mudam,
o sentido, ganha um sentido religioso, o candomblé também, mas uma conexão histórica, o cristianismo também com essa conexão histórica, pelo Império Romano, mas também reelaborando o signo, que era um signo da religião judaica, para um signo que agora tem a identidade de Jesus Cristo, que é, dentro do cristianismo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele também seria um Deus. E, por último, a religião Wicca, que para mim essa é a mais a associação que se faz para mim da ressignificação histórica é muito curiosa. Primeiro que os wiccanos dentro do vídeo já colocam um sentido de que todos os alimentos são sagrados, não há proibição, porque tudo é do Deus e da deusa mãe, mais da deusa mãe, que é ela que geraria, né? A Wicca tem o sentido de Deus Pai e deusa mãe, mas a deusa mãe sendo, de certa forma, mais poderosa. E a alimentação sendo parte do ritual wicano, da religiosidade wicana, porque ela é o que encerra o ritual. Todo ritual teria que se encerrar com um banquete, que é uma cesta de comida, assim, frutas, bebidas, e tem o sentido do alimentar o outro, para quase que desejar, quase não, de fato, desejando ao outro que ele não passe fome e não passe sede. Então, é como se não só a adoração dos deuses, das dois deuses, né, principalmente da deusa, fosse o ritual, mas o ritual também seria uma forma de proteção uns aos outros, garantindo que todos os wiccanos, todos que estão participando daquele banquete, têm uma espécie de garantia de sua nutrição, vamos dizer assim, nutrição ou alimentação. Da mesma forma que eu comentei que o cristianismo teria reelaborado o sentido judaico do pão, mas também o sentido do pão do próprio Império Romano, sendo um alimento base do Império Romano, e ele passa a ser também um alimento central do cristianismo, a Wicca já não é para um contexto histórico, é mais um contexto, vou dizer que é de formato, vamos dizer assim. O bruxo que está no vídeo, ele comenta que o que seria um símbolo para eles, que eles usam dentro do seu banquete, é o croissant. Porque o croissant tem o formato da lua crescente, e a lua crescente é a face da deusa no sentido dela mãe. Dentro da bruxaria, a deusa, geralmente, ela tem 3 fases, que são as fases da lua menos a lua nova. A lua tem a lua cheia, a lua crescente, que é a jovem, a lua cheia, que é a mãe, e a lua minguante, que é a fase velha, basicamente as 3 fases de uma mulher, né? Então, e a nova, assim, ela vai renascer, né? Morre para renascer novamente. A ideia da lua crescente é o auge, que seria da mulher, dessa mulher que ela é jovem, está crescendo, ela está atingindo o seu ápice na sua vida sexual, depois que ela vira mãe, que já é a outra fase, que é a lua cheia. Então, o formato da lua do croissant, ele teria esse significado com a fase pujante da deusa, enquanto lua crescente. Mas, historicamente, o croissant não tem absolutamente nada a ver com essa interpretação. Eles trouxeram essa interpretação puramente pelo formato do croissant. Mas o croissant, pelo próprio nome croissant, quer dizer, crescente, sim tem a ver com lua, mas por causa dos otomanos. Não sei se vocês já ouviram falar do Império Otomano. O Império Otomano era um império muçulmano. E esse império, por exemplo, conquistou Constantinopla, que foi o que findou o resto do Império Romano. E a bandeira dos otomanos é uma lua crescente. A lua crescente é muito comum em vários países muçulmanos e até é considerado um símbolo do Islã, por causa dos minaretes. Você tem a cruz e o Islã seria o crescente. Então, quando os otomanos eles vão começar uma série de invasões pela Europa Oriental, e eles só não vão conseguir avançar pela Áustria. A Áustria é o país que breca o avanço dos otomanos, senão ia estar a Europa toda muçulmana, porque os otomanos eram muito poderosos. Eles conseguem brecar o avanço dos otomanos. E uma forma de comemoração da vitória dos austríacos sobre os otomanos foi a criação de um pão em formato da bandeira dos otomanos, ou seja, eu como a bandeira de vocês, a gente venceu vocês. Se popularizou tanto que se tornou um alimento francês. Tanto que
Por um tempo, eu tinha ouvido falar que o croissant seria a vitória dos franceses sobre os muçulmanos, porque também tropas muçulmanas tentaram invadir pela França, isso no século VIII. Então, oficialmente a história é a vitória dos austríacos, mas existem lendas que foram os franceses que criaram, ou seja, é uma forma, na verdade, de escárnio sobre o vencido, porque o pão representa o vencido, que é o povo muçulmano, seja ele omíada, no século VIII, seja ele otomano, no século XIV, XV, século XV, XVI. Mas não no sentido, a deusa, olha, a deusa punjante, então não é... totalmente uma reelaboração completamente diferente, totalmente nova, que não é o sentido original do croissant. Ao mesmo tempo, o Bruce também comenta que o pão seria sagrado também para a religiosidade Wicca, porque ele teria os 4 elementos, né? Terra, fogo, ar e água, e coração, Capitão Planeta, demonstrando a idade, não sei se vocês já viram esse desenho. Mas teria os 4 elementos. E esses 4 elementos, dentro do pão, seriam essa junção que forma o elemento da magia. A magia, dentro da bruxaria, ela tem que estar combinada com 4 elementos para ela funcionar. E o pão seria um alimento que teria esses 4, um alimento que teria esses 4 elementos. Por isso também ele teria esse sentido sagrado. Então, novamente, a gente vê, a Wicca é uma bruxaria moderna, surgiu acho que ali pela Irlanda. Tem outras versões de bruxaria moderna, a estregueria, que é na Itália. Então, a Wicca não está sozinha, tem outras versões, novas formas de religiosidade, que, na verdade, são releituras de religiosidades antigas, pagãs. E, como ela é nova, ela também tem a necessidade de construir seus símbolos. Então, isso, para a gente, é muito interessante quando a gente pensa a história da alimentação. Como que o símbolo, ele muitas vezes é forjado. Ele, na verdade, não tem a ver, de fato, com a fé. Ele vai ser construído novamente na base do discurso para dar legitimidade, para dar sentido àquela fé. Não, novamente, não é juízo de valor, não é no sentido que eu estou julgando, dizendo que eles estão errados ou certos, apesar de eu achar engraçado, mas isso é uma questão minha. Mas tanto o cristianismo também. A gente vê essa associação que é uma releitura de algo que havia em voga na época. Com o tempo, o sentido vai se tornando intrínseco àquela fé, a ponto de ela não ser mais questionada ou não ser mais assim naturalmente percebida como uma releitura, entende? Então, esses elementos são o que o vídeo mostra para a gente. Como a religiosidade, por meio da comida, por meio da elaboração de pratos, ela vai se dar uma identidade, e essa identidade é uma forma também de coesão de grupo, de pertencimento e também de legitimidade. Isso é importante se a gente tiver um grupo no final do semestre, do período, que é o grupo de trabalho, alimentação como cultura, a gente pensar como esse alimento ele vai ganhar sentidos diferentes de acordo com a cultura que fala ele. Entende? Então, isso para a gente é importante. Pensando ainda nessa questão da redefinição como cultura, aí a gente entra no nosso texto, o texto da aula de hoje, que é o alimentação e assimilação, o pão e o vinho da terra. O pão e o vinho da terra. Esse texto que a gente viu hoje, que a gente leu para a aula de hoje, ele dialoga principalmente com a ideia do cristianismo, que a gente viu, mas também o Wicca, de certa forma, porque o Wicca também está bebendo um pouco do cristianismo, quando pensa no pão como símbolo, mas principalmente do cristianismo, mas vai entrar por outra ótica, uma ótica para a gente muito importante, que é a relação social, de símbolos, ou seja, do imaginário também, cultural, do homem português moderno ou medieval. Alguns dizem que quem chegou aqui foram medievais e não modernos, né? Porque ele cruzou o Atlântico, que ele se deixou de ser medieval e virou moderno. Mas esse homem medieval com um indígena, que tinham idiomas, formas de ver a vida completamente diferentes. E como esse português, esse europeu, vai dar sentido à alimentação do indígena.
passando pela religião. Então, o autor é o Rubens Leonardo Panegassi. Ele é um historiador formado em São Paulo, mas atualmente ele é professor da Universidade Federal de Viçosa. E o artigo que ele escreveu em 2013 é uma espécie de versão reduzida do livro que ele publicou no mesmo ano, que é esse livro que tem a capinha aqui para a gente. Ok? Deixa eu ver quanto tempo temos. Bastante tempo, não está reclamando aqui. Então, agora eu trouxe para vocês um vídeo. Antes. Mas assim, eu trouxe para vocês um vídeo, eu já vou mostrar, mas eu preciso testar se o áudio vai aparecer para vocês, que às vezes dá ruim. Então, o que o Panegassi traz para a gente, basicamente no seu texto? É como os portugueses vão elaborar ferramentas cognitivas. O que é cognitivo? De compreensão, ou seja, que faça sentido para eles, para entender o povo indígena, e aí dar um outro significado cultural que não é o original da terra para o que os indígenas fazem. Ou seja, eu sempre falo, tem alguém que falou esse exemplo e eu sempre uso, coxinha de jaca. Isso é uma elaboração de uma ferramenta cognitiva. Por quê? Porque não existe coxinha de jaca, mas só faz faz a jaca, como se fosse um frango, e faz o formato. A coxinha é feita de frango. Mas para aquela fritura, vamos dizer assim, aquela fritura de jaca ter um sentido para as pessoas que comem, a gente chama ela de coxinha de jaca. Entende? Eu dei um sentido que não é original, porque a coxinha é de frango. Eu dei um novo sentido para aquele alimento ele ser percebido e aceito por mim ou por outras pessoas. Então, se você falar, eu tenho um enroladinho, a gente dá esses nomes. Isso é um enroladinho, isso é uma coxinha, isso é um bolo, isso é leite de amêndoas. Então, esses termos todos que a gente dá para alimentos que originalmente não é o nome do alimento, é para dar sentido para aquele alimento para a gente, para fazer com que aquele alimento ele seja aceito. E é isso que o Panegassi mostra no texto dele, como que os portugueses, para poder comer, basicamente, porque não tinha acesso ao que tinha em Portugal, eles tinham que comer o que tinha na Terra Nova, eles vão dar novos nomes, vão dar nome de pão e de vinho a alimentos que não eram pão e nem vinho na América. Só que esse processo de assimilação, ele não é um processo neutro. Ele não é só um processo de acordo com o que eu acho, é um processo de acordo com aquilo que é aceito no meio. Exemplo, o próprio leite de amêndoas. Leite de arroz, leite de amêndoas, leite de soja. Por que a gente tem que chamar essas bebidas de leite? Porque elas são brancas e porque elas substituem o leite de um animal, de vaca, de cabra, que seja. Mas podia ser qualquer coisa, versão líquida, não sei, liquado de amêndoas. Por que há necessidade de continuar chamando essas bebidas de leite? Porque na nossa sociedade, a bebida leite ela é quase uma necessidade, ainda que biologicamente ela não seja. Tem vários vegetarianos ou veganos que comentam que o ser humano é o único animal que continua bebendo leite depois da sua fase de bebê, e o leite de outros animais. Ou seja, existem certos seres humanos, aqueles intolerantes à lactose, que não têm nem as enzimas necessárias para digerir o leite e passam mal. E muita gente não sabia, hoje em dia as pessoas sabem, conseguem evitar, ou que aí que vem a questão da necessidade social, substituir. Se a gente não precisa beber leite, porque há essa necessidade de ter leite na nossa vida. Criou-se a necessidade, criou-se a presença desse alimento a ponto de que quem não pode tomar esse alimento, o original, tem que ter um substituto. Então, isso tem a ver com o nosso contexto social, o nosso contexto cultural, que diz que esse alimento é necessário, e a gente torna ele necessário sim, a ponto de mesmo a gente não podendo tê-lo, a gente faz uma forma de tê-lo indiretamente. Algumas pessoas, por exemplo, até tempo atrás ninguém tomava refrigerante, não existia refrigerante. Refrigerante, quando surgiu, ele surgiu como um remédio para indigestão. E hoje em dia tem pessoas que não podem viver sem tomar refrigerante, nem que seja uma vez por dia ou uma vez por semana. Então, são necessidades culturais.
Nesse caso, essas duas necessidades não são necessidades religiosas, não é porque precisa. Mas um exemplo que a gente falou agora mesmo das religiões, um judeu ortodoxo ou um judeu pio, uma pessoa que tem um apego à sua religião, ele provavelmente vai deixar de comer se não tiver a comida kosher. Ele não vai comer. Então, isso é um exemplo de uma necessidade da religião, mas é algo estrito porque os judeus são minoria na nossa população. Agora, em Israel, eles não são minoria. Logo, lá, tudo é kosher. Você que não é judeu vai comer kosher também. Todo mundo vai comer kosher. Da mesma forma, num país muçulmano, você vai comer halal sem necessidade de ter que comer halal. Então, o contexto cultural e social, ele que dá a matiz, ele que dá as regras, sem você perceber, do que você pode comer ou não, e o que você deseja comer ou não. O seu desejo pela comida, muitas vezes, não é algo que você realmente tem controle. Isso tem a ver muito mais com o meio, que incutiu em você o que é necessário você comer. Para você, muitas vezes, também ser saudável, mas também, muitas vezes, você ser humano. E esse é o sentido da humanização que entra no texto do Panigas. E qual é esse processo para assimilar, para poder fazer com que tenha sentido a alimentação do Novo Mundo para esses europeus que chegaram à América? Os dois processos que vão passar é o processo do cristianismo, que a gente viu ali o pão e o vinho, o sangue e o corpo de Cristo, e do humanismo renascentista, que é o sentido de que o que diferencia o ser humano de um animal. Ok? Então, a gente vai para o vídeo. Eu vou começar o vídeo, me digam se tá. Eu vou pausar e vou perguntar se vocês estão ouvindo o som. Primeiro eu vou tirar o meu vídeo, né? Que vocês não precisam ficar me olhando. O vídeo, ele trata de como seria o contato de um português medieval com um indígena. Aí é bastante interessante, porque ele fala como houve a tentativa de intérpretes, fala de como as palavras indígenas têm um sentido e os portugueses não entendiam. É um vídeo de humor que é um filme muito interessante de 2001. E eu achei que ia ser interessante para a gente poder exatamente pensar, né, como era a interação entre indígenas e portugueses. Mas aí eu mando o link para vocês verem depois. Aqui. O que o Panegassi traz para a gente é a discussão de como havia um sentido positivo e um sentido negativo para se pensar o povo e também o mundo material, que ele chama, americano. Um sentido era que era o Jardim do Éden, tá todo mundo pelado, tá todo mundo no meio da natureza, que é o paraíso, e o sentido negativo de que eles não conheciam nada, e era tudo assim, nossa, a terra não é tão boa quanto a terra lá, não tem essa fruta, ela não é tão boa quanto a fruta que eu como lá na Europa, duvido, mas tipo, os animais aqui são estranhos, tipo, tem um animal aqui que me dá medo, então tinha essa dualidade entre ora era tudo maravilhoso, porque era realmente o mais natural possível, se a gente parar a pensar os portugueses cheios de roupa, né? Ou os espanhóis, que ele também coloca o português e os espanhóis dentro do texto, e o sentido negativo do desconhecimento. E logo, quando você estranha aquele local, você diz que ele é ruim, porque você não está acostumado com aquilo. Então, para tentar tornar esse ambiente inóspito, habitável, mas não no sentido físico, mas na mente desses europeus, havia a necessidade de fazer uma equalização. Então, é nessa equalização que a tapioca se torna o pão e o cauim se torna o vinho da terra. Não é no sentido de
como é que eu vou dizer, tipo, que era necessário humanamente para eles viverem, mas era necessário humanamente no sentido cognitivo para os portugueses viverem ali, para eles conseguirem aceitar o que o ambiente oferecia para eles. Então, para aquele alimento ser considerado digno de ingestão, os portugueses associaram ele a uma esfera religiosa e também àquela esfera do humanismo, trazendo que o sentido da religião dava humanidade aos indígenas, entende? Então, isso era algo que foi um recurso cognitivo dos portugueses, dos europeus, para não sentirem que eles estavam perdendo a sua humanidade, se tornando animais, se eles consumissem alimentos que eram da região. E, especificamente, o Panegácio vai falar de dois, que é a tapioca e o cauim, como eles vão ganhar sentido de pão e vinho, que tem a ver com o cristianismo. Ok? Isso acontece, essa necessidade de trazer o pão e o vinho dentro da dimensão do Novo Mundo, não acontece somente porque os europeus eram extremamente religiosos. Claro que tinha, a religiosidade era muito importante. Ou porque eles só viam o mundo pela ótica do cristianismo necessariamente. Mas porque, ao se descobrir um outro mundo, se teve uma crise dessa fé. Porque na ótica cristã original, a palavra de Deus, a partir do momento que Jesus, né, ascendeu os céus e falou para os seus apóstolos, ide a todos os cantos do mundo, levai a palavra, alguma coisa assim, no momento que ele fez isso, toda a humanidade já teria conhecido a palavra de Deus. Então, como assim tem indígenas que não conhecem o cristianismo? Como assim que eles nunca ouviram falar? Então, tem vários registros de colonizadores europeus, seja na América do Sul, seja na América do Norte, que meio que vão dizer, não, eles conheciam sim, olha só, Tupã é parecido com Deus, ou cria uma relação. Um exemplo clássico disso, dizendo que os indígenas conheciam sim a palavra de Deus, que tinham sido cristianizados, são os Mormons, dizendo que acho que São Tomé, não me engano, foi lá na América do Norte e colonizou, não, cristianizou os indígenas lá, e essa versão de cristianismo é o cristianismo mormon. Então, houve uma quebra de expectativa com esse mundo, mas, ao mesmo tempo, havia necessidade de, novamente, fazer esse mundo ter sentido. E essa forma de fazer o mundo ter sentido era criar essa relação com algo conhecido, para que eles pudessem entender o que eles estavam vendo, o que eles estavam aprovando naquele novo mundo, mas também meio que justificar a existência dessa nova terra por meio da religião, dessas escrituras sagradas. Seja o exemplo do Mormon mesmo, seja exemplo de gente que fala que no final eles conheciam Jesus Cristo, sim, e tentando tornar essa experiência da América como se fosse também um propósito divino. Agora são vocês, europeus do século XV, que vão levar a palavra de Deus para esse povo. Vocês vão cristianizar. Daí também o sentido de que os indígenas não deveriam, isso na América Portuguesa, não deveriam ser escravizados. Foram, mas assim, a maioria teve muita resistência, sobretudo dos jesuítas, de exatamente esses missionários, para não se escravizar esses indígenas, porque eles seriam meio que puros, crianças. Hoje em dia as pessoas ainda têm um pouco dessa noção, como se índio fosse bobo, fosse criança. Esse é um preconceito danado, que não fosse um ser humano, de fato, né? Então eles são puros, eles são crianças, eles não conhecem a maldade. Tem muita gente, você vê celebridade indo lá para as tribos e tendo essa visão, esse discurso, que é o discurso colonizador europeu. E aí os jesuítas, principalmente, a ideia de catequizar esses índios. Aqui a imagem que foi feita no século XIX da primeira missa, que foi feita no Brasil, ou seja, esses indígenas agora são almas a serem conquistadas, diferentemente dos negros africanos, que teriam conhecido, né, a mensagem divina, mas não aceitaram. Nada a ver, tinha muitos negros que eram cristãos, muçulmanos, não só de várias religiosidades, eram uma lógica mercantilista e não, de fato, religiosa pela escravidão.
Mas na América Espanhola não tinha nada disso, escravizava índio mesmo. Mas era toda hora tem esse argumento de tentar tornar essa relação com esse novo mundo calcado nessa experiência religiosa. Então, um dos campos, uma das formas que vai ter essa dimensão religiosa e humanista, porque também tá toda hora a gente está falando de uma época que o Renascimento está em voga, né? Está iniciando aquele renascimento cultural que a gente conhece, que já ouviu na escola. Então, tinha uma conexão não só com essa espiritualidade, mas também com a ideia de associar com ser cristão a ser um ser humano. Então, havia a necessidade de tornar esse alimento parte desse mundo antigo. Por isso que o Panigasi fala que é uma alimentação como ato cultural e simbólico, que é o que a gente fala o tempo todo. Ou seja, o que se come se come na América, eles não vão dizer que são alimentos iguais aos alimentos da Europa, mas no sentido do preconceito. Novamente, entra muito a ideia do sujo puro lá do setor. Mas eles não são alimentos plenos, eles são os mantimentos da terra, são a comida da terra. Então, tem uma desqualificação ali. Mas quando você cria a conexão desse alimento com algo que é da sua cultura, você já começa a dar um sentido positivo para aquele alimento. É um sentido que esse é um conceito assim, eu e o outro, a minha relação entre eu e o outro, é o sentido que a gente chama na história de alteridade, a relação com o outro, como a gente vai ressignificar esse outro e como a gente vai buscar também assimilar esse outro na nossa interpretação, na nossa cultura. Eu vou ter que interromper, que já deu tempo aqui, e a gente volta. Então, como eu comentei, esse alimento, quando ele é o alimento da terra, os mantimentos da terra, é uma forma de, ele não vale a pena, ele é desqualificado. Mas a partir do momento que se cria essa relação com o outro, quando ele ganha o sentido de sagrado, ou seja, ele vira pão e vinho, ele já é aceito. E também, ao mesmo tempo que tem esse sentido de dar um nome que para esse alimento ser aceito, também tem o sentido de pensar, segundo o Panigasi, que a cultura europeia é superior. Ou seja, hoje em dia a cultura europeia quase toda depende de insumos da terra, mantimentos da terra, né? Batata, tomate, pimentão, o próprio feijão também, apesar que tem África, então tem vários alimentos que eram americanos, que eram tudo assim, mantimentos da terra. O pão, vinho europeu, essa é a superioridade da raça humana. E hoje em dia, o que a história mostrou é que, na verdade, os alimentos americanos são, vamos dizer, os vencedores, vou dizer assim, porque a maior parte dos alimentos americanos são staple foods, que a gente comentou na apresentação do grupo na terça-feira, que é alimentos de larga escala, milho, batata, tomate, alimentos que transpassaram culturas. O arroz não mas vários alimentos são alimentos americanos. Então, esse primeiro contato tinha o sentido de dar a entender que a cultura europeia era superior. Por isso que, para ele ser ingerido, ele tinha que passar por essa ressignificação. O português não comia tapioca, ele comia o pão da terra. E é nesse sentido que o Panigasi vai falar de humanização do humano americano. Para se aceitar não só a mandioca, como também o milho, que é comum na América do Norte, acho que a América do Sul também, o Inca, né, tinha a questão do milho também. Para se aceitar esses alimentos da terra, havia necessidade de torná-los pão. Eles não podiam ser o que era originalmente, eles precisavam ser pão. E, ainda assim, ainda que você torne ele pão, ele não vai ser o pão com a mesma dignidade que um pão de trigo. Isso se manteve no Brasil. A gente até comentou que a partir do momento que foi permitida a importação de trigo com maior escala aqui no Brasil, você acaba tendo várias culturas, especialmente o Rio de Janeiro, o Sudeste, tendo um alto consumo de pão de sal, ou pão francês, ou pão de trigo,
Ao passo que as outras regiões continuaram consumindo tapioca, continuaram consumindo farinha de mandioca. Aqui não, a gente, na verdade, importa trigo, a gente importa isso, farinha de trigo, tudo isso, para poder ter esse pão. Mas eu senti do quê? Que o pão de trigo é superior, ele é melhor, ele é mais da elite, ele do colonizador, né? Ele não é da terra. Então, o sentido no Brasil até realmente se manteve. Então, é curioso que vai ser uma relação ambígua, porque, no caso especialmente do Brasil, que a mandioca e o preparo da mandioca para ela ser consumida, ela vai passar também por uma espécie de assombro ou de valorização, porque ela naturalmente é venenosa. E o Panegasi comenta que isso para os portugueses era algo assim, mostrando que os indígenas eram também elevados ou superiores de alguma forma, eles tinham uma certa tecnologia, ou seja, eles ganhavam um certo status humano também, porque eles tiveram um domínio sobre a natureza para tornar a mandioca algo consumível e não venenoso. E, novamente, eu falei de São Tomé, que ele que leva o cristianismo, eles vão tentar também justificar de que os indígenas aprenderam a fazer o pão da terra graças ao ao apostolado de São Tomé. Ou seja, novamente, trazendo o elemento da religião para tentar validar a existência ou o consumo daquele alimento. Agora, curiosamente, o vinho da terra não vai ter o sentido religioso positivo. Ele, nem religioso, na verdade. Ainda que o pão vai ter todo esse sentido, ainda que na missa também. A missa não. A missa eles vão usar o pão de trigo, nem que seja trigo mofado. Mas na comida, no dia a dia, eles vão usar o pão da terra, que é a tapioca. Agora, o vinho da terra nunca vai ser também usado no sentido religioso, mas ele também nunca vai adquirir um sentido positivo como o vinho da uva. Talvez porque o vinho na travessia ainda chegava bebível. Agora, o pão não, o pão estragava. Então, eles ainda tinham, quem tinha condições, ainda teriam acesso ao vinho. Agora, o cauim, que é a bebida, não sei se é destilada ou fermentada, eu acho que é fermentada, da mandioca, ele vai continuar tendo um sentido bárbaro, ou um sentido de que quem bebe esse vinho é quem quer ficar bêbado, quem não quer nada com a vida. Ele não vai ser humanizado, ele não vai ser absorvido como prática. E isso provavelmente tem o sentido, isso o Menegasse não discute no texto, mas isso tem o sentido de que o português não tinha escolha na hora de comer o pão da terra, ele precisava comer o pão da terra. Agora, o vinho da terra não era uma escolha, não, ele podia beber outras coisas, ele não precisava tomar vinho da terra, como na Europa tinha que tomar vinho para poder beber líquido, né? Porque a água era perigosa, cheia de verme. Então, não havia uma necessidade do vinho da terra. Então, como havia necessidade de comer comida da terra, a tapioca, para substituir o pão, ele precisou ser conformado, ele precisou ter todo um discurso para legitimar essa alimentação. Então, por isso que ele foi sacralizado, de certa forma, foi associado a São Tomé, foi colocado como algo elevado, porque tinha uma tecnologia, ainda que ele estivesse na escala inferior, no sentido de que não é o pão mais nobre. Agora, o vinho não, o cauim não era nenhuma necessidade. Então, por isso, ainda que ele também fosse chamado vinho da terra, para quem tomava esse vinho da terra, o cauim, ele chamava de vinho da terra, mas ele não tinha um sentido positivo, porque ele não era uma necessidade. Então, o que a gente viu aqui? Que a alimentação, ela, novamente, não é neutra, ela vai passar por vários mecanismos para dar sentido a essa alimentação, mas muitas vezes aquilo que a gente considera aceito ou não aceito dentro de um padrão alimentar tem a ver com o nosso local de fala, tem o nosso local de pertencimento, e não com o alimento em si. E isso também passa pela religião. Ainda que dentro do Brasil, por exemplo, existam judeus, muçulmanos, cristãos, candomblecistas, umbandistas, também dentro desses grupos você vai ter uma distinção cultural por meio da alimentação, que é uma forma de reforçar o elo daquela comunidade com ela mesma, entre si. E isso passa também pela cultura de modo geral. No caso aqui, o contato do europeu com o indígena gera essa tensão, e essa tensão ela só é resolvida quando essa comida ela vai entrar dentro do campo de signos, ou seja, pelo campo semiótico
de simbologia do europeu. Antes disso, ela não faz sentido e ela é rejeitada. A partir do momento que ela deixa de ser tapioca e vira pão, aí ela é aceitada, ou aceita. Ok? Então, a gente fechou.